Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pio do Compromisso e Seja, Compromisso Vestibular, ou seja, nós vamos fazer algumas discussões interessantes em história, né? Eu sou professor de História, Filosofia, da área de Humanas, tá ok? Então, sou da área de Humanas aqui do Compromisso e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento do homem, esse animal que conseguiu se equilibrar em duas pernas, né? E diferenciar dos outros animais, tá ok? Qual a diferença, então, do homem para os outros animais? A questão do raciocínio, tá? E esse raciocínio, essa busca pelo conhecer, está intimamente ligada no quê? Na questão da sobrevivência, certo? Nós só resolvemos um problema quando esse existe. Então esse animal que vai diferenciar dos outros, ele vai elaborar o quê? Ferramentas para sobreviver com facilidade. Muito bem, quando a gente fala do surgimento do homem, onde surgiu essa espécie, né? Esse homem sapiens sapiens, ou seja, aquele que conhece, aquele que consegue raciocinar bem, né? O raciocínio, elaborar ferramentas melhores. Ora, tudo leva a crer que esse homem surgiu aqui, ó, no norte da África, tá? Bem nessa região aqui. Tá bom? É aqui que nós vamos ver que esse homem surge. Interessante, assim como os outros animais, ele estava atrás do quê? Alimentos. Forma de sobreviver, se alimentar. É assim que nós vamos ver que essa espécie, ela acaba indo à frente. Pois bem, costumamos dividir a história, né, para melhor entendê-la, em alguns períodos interessantes. Por exemplo, tem um período histórico, que é aquele que a gente tem documentação, tem pesquisas melhores elaboradas, e aquele período que a gente não tem muitos dados, a gente chama de pré-história, antes da história. Antes da história, esse homem, claro que ele já se elaborava, ele andava por aí, nós costumamos dividir esse período em alguns períodos interessantes. Eu coloquei dois aqui, porque são os básicos, né? Na pré-história, então, nós temos o chamado Paleolítico, como você está vendo aqui, ó, Paleolítico. Lítico é uma palavra que significa pedra. Paleolítico, ou seja, paleo, fragmentada, quebrada, nós costumamos chamar de pedra lascada. Professor, mas peraí, o cara sabia que ele estava na pedra lascada? Claro que não, não é? É que os instrumentos que nós conseguimos entender hoje, que nós conseguimos estudar desse período, boa parte desses instrumentos elaborados pelo homem é de pedra lascada. É claro que ele utilizava o que a natureza oferecia. Por exemplo, ele precisava de um galho, ou seja, um pedaço de madeira para se defender dos animais. É claro que ele vai elaborar isso aí, né? Vai desenvolver essas coisas. Mas esse homem, os instrumentos que ele elabora, que consegue chegar até a gente, basicamente são esses, né? Quando você faz uma pesquisa arqueológica, a arqueologia, então, é uma ciência em auxílio ao entendimento desse período. Então, na sua pesquisa arqueológica, boa parte dos instrumentos são o quê? São instrumentos de pedras lascadas. No caso do nativo brasileiro, no caso do nosso homem pré-histórico, nós temos raspadores, cortadores, né? Pilão para ele socar, quebrar coco. Então tudo isso a gente consegue descobrir. Então boa parte do Paleolítico, a gente tem algumas características, né? Tem uma característica desse homem. Pois bem, esse homem era nômade. Agora, por que nômade, professor? O que é nômade? Nômade é aquele que não tem moradia fixa. Então, esse animal, chamado homem, ele vai mudar de uma localidade para outra, para quê? Ora, em busca de alimentos. Ele vai buscar o quê? Basicamente, alimentos. Ora, então, que tipo de alimento? O que a natureza oferecer. Frutas, então, numa determinada época do ano, tinha frutas, uma determinada frutas, claro que ele vai para essa localidade onde a oferta é maior. E vai mudar, escasseou a alimentação ali, ele muda para outra localidade, tá? Aí explica boa parte, nós temos a explicação de boa parte desse nomadismo, desse homem nômade, que não muda, que muda de uma localidade para outra, tá? Outra coisa interessante, então nós podemos falar que esse cara era coletor? Claro, ele vai colher o que a natureza oferecer. Tá? Ele é caçador, claro que ele vai caçar pequenos animais, depois de um certo tempo ele vai se organizar para caçar animais maiores, mas sempre como qualquer outro grupo de animais,
em bando, né? Por que você vive em bando? Por que você vive em grupos? Proteção, né? Proteção. Isto é natural do animal, né? Viver em bando. Aquele animal que vive sozinho, existe, claro, mas ele é muito fácil de ser abatido. Então o homem vive em bando por causa disso também. Muito bem, então era o quê? Nômade, coletor, caçador, como eu falei para vocês, né? E agora, onde ele morava? Em abrigos naturais, né? O que a natureza poderia oferecer. Daí nós falamos de cavernas, essas coisas, mas imagine vocês uma saliência de uma rocha, né? Que ela vai e volta, formando o quê? Uma proteção. É ali que ele vai morar. Então, quando nós fazemos escavações arqueológicas, né, nós procuramos fazer escavações arqueológicas, nós procuramos o quê? Abrigos dessa forma para estar fazendo isso daí. Por exemplo, aqui no Brasil tem o sítio arqueológico lá no Piauí, chamado de São Raimundo Nonato, num município chamado São Raimundo Nonato, tem um sítio arqueológico descoberto na década de 70 para 80 do século passado, chamado do quê? Sítio da Pedra Furada. Ali, as escavações estão avançando bastante. Mostra a presença do homem ali aproximadamente há 70, 80 mil anos anterior à nossa era. Tá? Então, a boa parte da pesquisa está sendo em cima desses dados, em cima dessas coisas, tá ok? Legal, então ali nós vamos ver aqui cavernas, abrigos naturais. E agora, pessoal, uma coisa super importante que esse homem pré-histórico do Paleolítico, ele vai descobrir o que é? O domínio do fogo, tá? O fogo, ele é da natureza, é ou não é? Por exemplo, na região do Cerrado que nós temos no Brasil, aquela região ela é uma região extremamente seca, né? Uma parte do ano muito seco, e ali nós temos aqui um calor enorme. Claro que a combustão vai ser natural daquela região. Agora imagine o homem vivendo naquele ambiente, ele dominando esse fogo, tá? Isso vai facilitar muito mais. Por quê? Porque ele vai se alimentar melhor, e na medida que você se alimenta melhor, você vai viver mais, você vai viver melhor. Então, a quantidade de alimentos, ou seja, qualidade de alimento e perspectiva de vida estão intimamente relacionados. Esse homem pré-histórico aqui, olha que eu estou falando lá no início do Paleolítico, ele vivia de 22, 23 anos, era o máximo. Hoje nós estamos chegando a uma média de 80 anos, praticamente, 72, 73, estou falando de Brasil, tá? Pois bem, esse homem, a perspectiva de vida dele era menor. Pois bem, por que ele morria? Por várias razões, mas principalmente as doenças que o atingiam, ele não tinha muito anticorpos. Agora, se ele se alimenta melhor, ele vai viver melhor. Ora, a domínio do fogo vai facilitar o quê? Vai facilitar a ele buscar novos alimentos. Ou seja, obter melhor esse alimento, tá? Assando, cozinhando, fazendo o que for, ele vai se alimentar melhor, tá ok? E isso aumenta bastante, tá ok? Pois bem, daqui a pouco voltaremos para falar um pouquinho sobre uma outra fase chamada Neolítico. Até lá!